quando eu vou falar com o leigo, é muito mais difícil você ser muito técnico. Adulto e criança, 5 tapas nas costas, 5 compressões abdominais. E aí, pessoal, tudo bem? Sou o Fábio Carvalho, sou enfermeiro e estou juntamente aqui hoje com o Juliano Figueiredo, também enfermeiro, e a gente vai fazer um bate-papo aqui, né, Juliano, para poder desmistificar um pouquinho aí toda essa questão das alterações que surgiram aí aproximadamente, uns 30 dias, 40 dias, né, do sobre o desengasgo? 21 de outubro. 21 de outubro, para ser mais específico. Esse cara é muito bom de data. Novas recomendações de boa prática. E aí a gente teve esse bate-papo informal, né, por WhatsApp a gente começou justamente pensando, né, tá saindo bastante coisa aí na mídia, o pessoal tá divulgando e tem muita coisa distorcida, tem muita cobrança. Será que já foi divulgado, não foi divulgado? Como é que você tem percebido isso? Como que é o certo, como que é o errado? É a interpretação, né? As diretrizes são as boas recomendações aí de prática de primeiros socorros, já vem há um tempo, né? E eu já ministro esses cursos desde 92, sou enfermeiro e bombeiro militar também. E desde 2000 tem algumas recomendações que nós já colocamos em prática e algumas que saíram agora em 2025 já vem sendo utilizadas desde 2010. De situações especiais, no caso do afogamento, já vem sendo utilizado desde 97. Então é importante lembrar disso. Principalmente as ventilações antes das compressões, no caso do afogamento, por exemplo. No caso de engasgo, algumas já estão sendo utilizadas desde o ano passado, 2024 também. Então, alguns jornais, como o Jornal Médico Americano, a Circulation, da ARRI, alguns jornais europeus também, já vem divulgando essas alterações desde 2010. A gente observa muitas vezes, né, que você falou, né, desde 92 que você vem dando treinamento, 98? 90 aí? Eu comecei em 92. 92. Lá na época que eu entrei no Exército, em 1990, eu comecei a fazer curso em 89. Então foi o primeiro curso que eu participei, aí já tomei gosto pela coisa, em 90 eu já estava no Exército, em 91 eu já estava dando aula, mas curso específico mesmo, para juntar grupo, assim, dar treinamento, eu comecei em 92. Eu trabalhei 25 anos em ambulância, na parte do bombeiro, durante os 30 anos aí desse serviço militar, né? E esses 25 anos que eu atuei na ambulância, eu já ministrava esses cursos de APH, suporte básico, BLS, esses treinamentos já antigos. Agora, essas diretrizes que a gente tem acompanhado desde 95, aí veio 2000, por exemplo, e 2005, 2010. Quando nós escrevemos o protocolo de APH do Bombeiro de Minas, nós começamos a estudar as diretrizes que foram publicadas em 2010. Nós escrevemos o protocolo, começamos em 2012, o Coronel Carlos, na época, em Belo Horizonte, ele reuniu 50 instrutores de APH do bombeiro, e desses 50, ele escolheu 4 para poder traduzir os protocolos americanos. Então nós fizemos uma tradução de 17 protocolos americanos do MT, usamos como base aquele MERS Case dos paramédicos e dos técnicos de emergência médica. E através do que foi publicado em 2010, nós colocamos o nosso protocolo de APH do bombeiro. Em 2010 já tinha o procedimento de reanimação neonatal e já tinha também de situações especiais. Então, quando nós publicamos em 2013 o nosso protocolo, eu já ministrava os cursos de BLS desde 2000 com reanimação neonatal. Em 2000 nós ministramos, nós ministramos um BLS para uma empresa americana aqui no Brasil, que é a Alcoa, que tinha em Poços de Caldas, tinha em Itajubá, tinha em outras cidades, e a gente já utilizava esse protocolo de adulto, criança, lactente, neonato, desde 2000, 2005, já vinha trabalhando com isso.
Eu falei justamente pela data, né, eu também mais ou menos fui inserido, né, nessa área de saúde lá em 95. O primeiro treinamento que eu tive, inclusive, de primeiros socorros foi com o nosso amigo, o Capitão Carletti, né, hoje já na reserva. Foi lá no encontro. Ele teve no encontro agora, né, esse ano agora 2025 cara, foi muito bom vê-lo, né, depois de quase, quantos anos? 20 anos, quase 30 anos, na verdade. Foi o primeiro curso que eu tive. E foi dali que eu também acabei tomando gosto por isso. Mas por que eu toquei nesse assunto? Porque se a gente olha para todo esse nosso histórico, né? Se juntar aqui, nós dois aqui, se tivesse mais um dos nossos colegas que deveria estar aqui hoje, né? São quase 100 anos de experiência. Mas quantas vezes, né, nós passamos por mudanças nos protocolos, né? Eu gosto muito de lembrar, né? Em 95 nós fazíamos RCP 5x1, ou 5x2 quando estávamos em 2 socorristas. Eu lembro. Lembra disso? Lembro. A gente é meio jurássico, né? Aí quando chegou lá em 2000 mudou, né? Vamos passar para 15, né? 15x1 ou 15x2. Aí ficamos até 2015, quando ele passa, acho que foi 2015, ele passa para 30 por 2. E depois, 2010 ele já começa a trabalhar com ênfase na compressão, iniciar a compressão, porque eu lembro quando eles trabalhavam com a parte da recomendação da ABC da vida, para quem tinha um motivo cardíaco, né, uma etiologia cardíaca, às vezes na avaliação você demorava de 1 minuto a 1 minuto e meio para começar a compressão. Aí quando começou a parte do CAB, então eu começo pelas compressões torácicas, o mnemônico CAB, você reduz isso em segundos, né, porque você tem 10 segundos para fazer uma avaliação de sinais de circulação. Então, se o adulto ou a criança não respira, não tosse, não mexe, você inicia as compressões. O lactente neonato, se não respira, não chora e não mexe, você começa as compressões para o lactente, as ventilações para o neonato. Nessa época também tinha a diferença, a partir de 2010, do europeu e do americano, que o europeu ele ventilava 5 vezes já o afogado, overdose, hipotermia, inalação de fumaça, pediatria em geral, todos os pacientes que entravam em situações especiais, ele ventilava 5 vezes. Então, o mnemônico, ele vinha dividido, porém, a técnica voz, que era o ver, ouvir, sentir, o europeu fazia para todo mundo. Só o adulto ele começava pelas compressões e os outros, situações especiais, ele começava pela ventilação. O americano ele manteve as ventilações, o mnemônico ABC da vida, só para o neonatal e para o afogado. Então ele ventilava. Isso teve mudança porque o Dr. Spillman faz parte dessa força-tarefa também, dessas diretrizes. Essa de 2025 teve 760 recomendações. E de nível mais alto, que a gente fala, nível 1, classe A, por exemplo, teve 11 só. Então o restante são reafirmações do que já foi recomendado em outras épocas, seja em 2024, em 2020 e tudo mais. E as ventilações na água, por exemplo, ele aumenta a chance 4 vezes da vítima sobreviver. Então, esses mnemônicos, né, que eles são feitos baseados em consenso científico, fazem parte dos algoritmos aí dentro dos protocolos, nessas situações especiais eles já dizem isso, você tendo condição de ventilar antes, é muito melhor para o paciente. Então, o que eu falo é assim, alguns locais estão verificando que nesse ano foi dada uma ênfase, por exemplo, na reanimação neonatal, mas isso a gente já faz dentro dos cursos da HSI desde 99. Então não é uma novidade não, isso. O RCP de adulto, criança, lactente e neonato já é feito desde 99. A HSI veio para cá em 96, 99. No protocolo de 2000 saiu essa recomendação e 2001 começou os programas de treinamento com filme, com slide e tudo mais. Em 2010, por exemplo, todos os cursos de BLS que algumas agências dividiam adulto, criança e bebê, a gente já tinha os slides e os vídeos e tudo específico em 4 grupos, adulto, criança, lactente e neonato, que o neonato a gente já tinha, você vai ventilar 2 vezes antes, depois se não tiver sinais de circulação, você vai para 3 compressões e uma ventilação. Então,
desde 2010 você já tem esse grupo de protocolo, né? Você vai fazer 120 eventos por minuto, 90 compressões e 30 ventilações. Se o ritmo, né, for menor que 100, parada respiratória, você ventila 1 para 3 segundos. Se o ritmo cardíaco, né, o batimento for menor que 60, entra parada cardiorrespiratória, você vai para 3-1. Então essa diferença de fazer o CAB para o lactente, o ABC da vida para o neonato, a gente já vem fazendo desde 2010, né, como protocolo, e não agora em 2025. Então, essa é a grande diferença, né, porque quando nós observamos justamente que essa grande euforia que está acontecendo agora, então falta contexto histórico, e realmente é justamente isso que a gente quer trazer aqui, né? Trazer esse contexto histórico e mostrar que nada disso é uma grande novidade. Né? Na verdade, o que a gente tem é o embasamento técnico, científico, e trazer para as pessoas justamente o quê? Né? Diferença. Quem é que eu estou ensinando? Né? Se a gente está falando de instrutores, né, que é o nosso grande grupo de amigos aqui, o que a gente vai falar? Eu estou ensinando para um profissional de saúde, um médico, enfermeiro, fisioterapeuta, um guarda-vida, ou estou ensinando para um leigo, para uma pessoa que está no seu dia a dia? Eu acho que realmente a gente tem essa diferença, né, de peso naquilo que a gente está se propondo a falar com o pessoal aqui hoje. Até a técnica de compressão, né, Fábio? Você vê, você pode fazer compressão com 2 mãos, com uma mão, a mão segurando o pulso. E aí, na questão da criança, por exemplo, desde 2015, você já pode fazer a compressão na criança com as 2 mãos. Desde 2020, você já pode fazer a compressão no bebê com a palma da mão, com a base da palma da mão inteira. No bebê, por exemplo, você já pode fazer. No tórax dela. Sim, você já pode fazer. É claro que, por exemplo, desde 2000 já é recomendada a técnica dos 2 polegares, mão circundando o tórax, no lactente neonato. Então, você tem uma maior pressão de perfusão cerebral e, consequentemente, um melhor retorno de circulação espontânea. Então, a taxa de sobrevida dele aumenta muito. A HSI, por exemplo, ela foca muito o time, você sempre trabalhar em time. Então, tem um vídeo deles que é muito bom, que é a parte de a performance que você tem em time quando você está falando de RCP de alto desempenho. E muita gente às vezes confunde a questão do leigo treinado, ele não checa pulso, ele não vai usar, por exemplo, a BVM, mas ele pode atuar em time. Então o filme do RCP de alto desempenho, que já é antigo, ele fica muito caracterizado, o time, o provedor 1, ele é o compressor, o provedor 2 ele fica nas vias aéreas, o provedor 3 cuida do DEA, o 4 vai trocar com 1 e o 5 coordena tudo. E esse filme passa dentro de uma empresa. Eles têm a Pocket Mask, que faz parte do kit de RCP do DEA. Então o primeiro que chega, ele já avalia a cena, checa a segurança, já faz a abordagem corretamente, já checa a responsividade, já aciona o time, né? Então já pede o 10, já aciona o time, tudo certinho, o pessoal vai chegando, ele já começa a compressão, porque ele está fazendo o mnemônico CAB, que seria para adulto, criança e lactente. E aí o pessoal já chega com a pocket, já fica na cabeça, já usa o desfibrilador, já vem um para coordenar, então é bem característico isso no filme. Então você vê que o leigo treinado, ele com barreira, ele pode ventilar normalmente e pode fazer uma RCP completa, e eles podem trocar o posicionamento do time a cada 2 minutos, com ou sem desfibrilador, a cada 2 minutos eles vão rodar. Então isso é importante lembrar, porque é uma orientação que já vem forte desde 2000. Nos Estados Unidos mesmo, quando eles usam times, né, de RCP de alto desempenho, eles já fazem essa questão de trabalho em time desde 2000 também. Então é bem evidenciado isso. E essa questão de protocolo de ventilação, ele já existe, ele é muito antigo. Em 1767, tinha 2 médicos de Londres que eles compravam cadáver fresco, porque eles demonstravam como faz o boca a boca e mandavam ventilar 2 vezes para você reanimar o cadáver. Então tinha que ser fresco. A pessoa, por exemplo, tinha um incidente de afogamento na época, tem um lago bem grande lá em Londres, Serpentine, e aí o pessoal tirava o cadáver e levava para esses médicos, eles compravam.
Quando eles viajavam para Amsterdã, na Holanda, lá tinha muita ponte, tem, né, muita ponte, suicídio e tudo mais, em águas, né, e tinha muito afogamento. Eles criaram uma sociedade para recuperar a vítima de afogamento, que existe até hoje, e, e a associação comercial lá praticamente contratou esses 2 médicos para escrever um protocolo. Eles falaram: você tem que tirar a vítima da água e ventilar, fazer o boca a boca, fazer 2 ventilações para fazer a reanimação dele através da ventilação, porque é etiologia hipóxia, ele morre por asfixia e hipóxia. Então, depois eles levaram esse protocolo para Londres para fazer a prevenção aquática. Nós estamos falando de 1767. Eles levaram esse protocolo para treinar o pessoal dos barcos. O barqueiro, ele cobrava dos turistas para fazer passeio, e eles faziam a prevenção aquática e eles faziam a reanimação das vítimas de afogamento, nesse protocolo de ventilação primeiro, né? E dentro desses algoritmos, isso se manteve. Então tem diversos estudos, com mais de 1.800 pacientes de afogamento, falando que é importante você ventilar. E hoje a American Heart e o CORS publicaram essa questão da importância de ventilar antes, com ou sem barreira, se você conseguir fazer o boca a boca, se tiver segurança para isso, por conta desse consenso científico da melhora e da qualidade depois de sobrevida desse paciente, né? E hoje, como que ficou? Você ventila de 5 a 10 vezes na água, tira da água e ventila mais 5. Então, se ele voltou, é grau 5, você trata como 4. Se ele não voltou, é grau 6, e aí você vai para a reanimação cardiopulmonar. Nos primeiros 2 minutos, você faz 32, porque como você já ventilou 10 vezes, de 5 a 10, caso ele não tenha voltado, você ventilou 10. Você ventilou mais 5, você já oxigenou. E aí você precisa fazer esse sangue circular, além de tirar a água na carina, alguns locais aqui que pode ter ficado ainda um pouco de coluna de água. Então, nos primeiros 2 minutos você faz 32, depois você vai para 15,2. Então, a ênfase é na ventilação. Você deve lembrar, nos manuais e nos filmes, quando a gente trata de pediatria, os manuais é bem claro, você tem que dar ênfase na ventilação. Sempre por na isso ventilação. Que é 15,2 para criança, 15,2 para o lactente, 3,1 para o neonato. Como ele morre mais de etiologia relacionada à asfixia e hipóxia, então hipóxia, está faltando oxigênio em alguma área no cérebro, hipoxemia, está faltando oxigênio arterial. Como tem 21% aqui, eu vou usar só 4, jogo 17 fora e ele vai usar também só 4, então para a vítima que está em parada eu posso ventilar, que ele vai aproveitar do mesmo jeito. E eu aumento a chance de sobrevida dele. Então, agora, por exemplo, o europeu, ele ventila 5 para todo mundo desses grupos que eu falei, porque é tudo origem hipóxica, quem inalou fumaça, overdose. E a gente tem essa questão muito mais forte nos Estados Unidos, dos tipos de overdose, igual o fentanil lá, que você tem quase 500 mil de pessoas morrendo anualmente. Lá você pode olhar nos filmes de polícia americano, FBI, de bombeiro americano, eles usam muito a naloxona. Então você tem igual aqueles aparelhinhos para o nariz ou para o injetável intramuscular, que tem como o Evzo, que você tem a naloxona, que é antagonista ali do ópio, ele vai ser usado de 1 a 2 injetores desse aí para ele não entrar em parada cardiorrespiratória. E aí o procedimento é você ventilar. Se for pediatria, uma ventilação a cada 3 segundos, pelo menos 20 por minuto. E se for adulto, uma ventilação a cada 6 segundos, pelo menos 10 ventilações por minuto. Até os paramédicos chegarem para ele não entrar em parada cardiorrespiratória. Então, você utilizaria ali até 2 injetores desse ali para evitar. E a questão da overdose é muito forte lá, né? Essas drogas, igual o grupo K que a gente tem, o fentanil é 50 vezes mais forte que a morfina.
essas drogas do grupo K são 50 vezes mais fortes que o fentanil. E mata muito. E você tem uma questão, né? Você tem muito o vício, né? O americano, o uso excessivo de medicamentos para cortar dor. Né? Você tem aí a própria morfina, como nós falamos. Sim, e relaxante muscular. E você acaba tendo, né, uma quantidade enorme. Né? O Propofol, que foi responsável, inclusive, historicamente, pela morte do Michael Jackson, né? O uso excessivo de Propofol. Isso. E naquela situação ali, como é que seria, né? Se tivesse ali uma dose de naloxona, aqui no Brasil nós temos o Narcan, na verdade, que é o de uso hospitalar, né? Eu não tenho... O SAMU de Campinas usa naloxona. Já tem. Já, eles já reanimaram um adolescente lá, utilizando várias doses até chegar no hospital, justamente que estava com overdose. Então na ambulância de esporte avançado do SAMU de Campinas eles utilizam. Tem um projeto lá sobre isso, né, um dos únicos do país que tem esse tipo de medicação, mas porque tem estudos, né, na Unicamp em cima desse tipo de overdose na região, então eles utilizam. Agora, essa questão que você falou do vício, não é só lá, tem em outros lugares também. Mas você vê que as diretrizes, eles vão construindo esse protocolo para montar esse procedimento padronizado, e tem as interpretações que você falou. As agências, geralmente, a partir do momento que eles lançam, né, que o IUCOR ele divulga essas recomendações, em 6 meses mais ou menos, eles colocam os cursos online para os instrutores. E mais ou menos entre 8 e 9 meses, eles lançam os filmes e os manuais para os alunos. Então, seja a Cruz Vermelha Americana, a Associação Americana do Coração, o Instituto Americano de Saúde e Segurança, várias outras agências internacionais também, do europeu, asiático e tudo mais, até julho, mais ou menos, eles já lançam todo o material. Então, julho de 2026 tem essa previsão. E os 2 cursos que eles já colocam no comércio é o Primeiro Socorros, que é o que mais vende no mundo inteiro, e o BLS, que é o curso mais vendido para os profissionais de saúde no mundo inteiro, praticamente. Então, a gente vamos pensar, né? A gente teve aqui, com toda essa questão que a gente está falando aqui, né, de contexto histórico que nós estamos trazendo aqui, a importância, desde quando que as coisas são utilizadas, que não é uma coisa, como é que eu vou dizer, não é uma coisa nova, não tem novidade acontecendo, o que tem na verdade é você uma ênfase ou você fazendo uma reafirmação através daquilo que já vem sendo divulgado, que já foi estudado há muitos anos, o que a gente está voltando para a prancheta para poder revalidar aquelas informações. E a ideia então nossa é justamente essa, pegar um pontinho de tudo isso que nós falamos, né? E hoje a gente vai fazer o quê? Tirar a mística justamente aqui do que está acontecendo, né, em geral, para a questão aí do desengasgo. Então, como o Juliano acabou de falar, nós não temos ainda uma documentação pronta, nós temos uma recomendação, é um estudo científico que mostra, que reafirma isso, né? O IUCOR, a HSI, a Red Cross, eles ainda estão divulgando a questão didática de como que isso vai chegar por um instrutor primeiramente, como você falou, daqui a uns 6 meses. Então a ideia nossa é essa, né? A ideia é que a gente venha aqui e fale assim, calma, tenham tranquilidade, aguardem as agências, não adianta sair fazendo divulgação, que já sabe o protocolo, que não. A gente vai trazer alguns pontos, né, do cronograma histórico aqui, inclusive das divulgações, né? E a gente queria agradecer, né? Só para a gente começar então esse ponto, depois todo esse contexto não acabou, aliás nem começamos ainda, né? Agradecer a Binho Studio que está disponibilizando para nós aqui o espaço, tá? Tem toda uma estrutura para gravação do nosso podcast aqui, disponibilização de ambiente virtual para treinamentos, cursos. Então, se você é uma pessoa, um profissional de saúde, um instrutor, médico, enfermeiro, fisioterapeuta, qualquer profissional de qualquer área, não é um estudo exclusivamente para a área de saúde e emergência, não. Né? Tem toda uma estrutura aqui, quer fazer teu treinamento, quer disponibilizar na plataforma, eles disponibilizam para nós na plataforma aqui, e o teu aluno, o seu associado, ele entra nessa plataforma, consegue acessar os seus vídeos, tem todo um cuidado na elaboração. Mas, Juliano, vamos lá. Então, vamos voltar aqui, né? Qual é a grande discussão de 2025, né?
O que a gente vai fazer para divulgar agora os novos protocolos? A gente vai bater nas costas do adulto, que não batia, vou bater nas costas da criança. Quer dizer, não batia não. Quando a gente olha para o Comitê Europeu, né, o Comitê Europeu sempre bateu nas costas, né? Não é uma coisa que é novidade para o europeu. Acaba sendo novidade que nós consumimos uma grande quantidade de materiais norte-americanos, nossos principais protocolos, né, estamos aqui na América. E o que acontece? Né? Onde que o pessoal está naquela euforia toda, né? Eu já quero sair divulgando, quero contar. Mas e aí? O que você tem visto disso? Então, do europeu já tem mais de 10 anos, né? Que eles fazem para o engasgo de adulto e crianças, 5 tapas nas costas, 5 compressões no peito e 5 compressões abdominais até soltar o corpo estranho, tornar-se inconsciente. Então, o engasgo, que antigamente o pessoal chamava de sufocação, e depois veio o termo OVAS, obstrução de vias aéreas por corpo estranho, e no americano, nos protocolos americanos, ele já é direto para as compressões abdominais. Então, até eliminar o corpo estranho ou tornar-se inconsciente. Tornou-se inconsciente, aciona um resgate, pede o desfibrilador e vai para a SCP, porque a própria compressão já auxilia também a retirada do corpo estranho. Aí tem a questão do engasgo parcial, então se ele pode tossir, se ele pode falar, se ele ainda pode respirar, mas ele está com as mãos ali caracterizando o engasgo, você manda ele tossir. Se ele é um engasgo total, ele não pode falar, tossir, nem respirar, e você vai para a manobra. Em 2024, já foi publicado no UCOR e nos jornais americanos também, os 5 tapas nas costas, e as 5 compressões abdominais. E aí reafirmou agora, 21 de outubro, né, desse ano, nessa diretriz aí do UCOR, e já publicado também nesses jornais médicos americanos aí, da Circulation, sobre essa questão. Então, adulto e criança, 5 tapas nas costas, 5 compressões abdominais. E veio também as recomendações no caso do bebê, né? Quando a gente faz o BLS, por exemplo, profissionais de resgate, profissionais de saúde, a gente divide essa questão, adulto, criança, lactente, neonato, recém-nascido, né? Então o neonato até 28 dias, 29 dias a 1 ano seria o lactente, porque o adulto, criança, lactente eu faço o CAB e o neonatal eu vou fazer o ABC da vida, porque eu vou ventilar primeiro. Então, na questão do engasgo, você não tem o mnemônico ABC da vida, CAB, XABCD, porque ele está vivo ainda, está com o olho aberto, só que ele não consegue respirar normalmente. E tem uma obstrução total. Tem uma obstrução total. Aí você já partiria, no caso do adulto e criança, para os tapas nas costas e em seguida as compressões abdominais em sequência. Então não é só uma vez, você vai fazendo até ele soltar o corpo estranho ou tornar-se inconsciente. Se você quiser demonstrar aí... A gente vai demonstrar. Mas uma coisa que é legal a gente voltar num ponto é que ainda, né, as pessoas ficam muito pensando, onde é que eu vejo, onde é que está a instrução? Quando nós observamos o último protocolo que a American Heart, ela inclusive divulgou, que foi o de 2020, né? Agora está saindo de 2025, em 2020, ela reforçou, inclusive, uma recomendação que é ensinando a técnica dentro, né? Porque uma coisa tem que ser dividida aqui, né? Tem que dividir o que são os guidelines, quais são as diretrizes e qual é o material de informação do seu instrutor. Né? Qual é o manual técnico que o teu instrutor vai fazer? E isso é uma coisa que não saiu para nós em 2025 ainda. Saiu. Eu tenho a diretriz, eu tenho o estudo técnico científico daquilo. Aí quando eu olho, né, por exemplo, qual é a forma correta de fazer a compressão abdominal? O pessoal mais velho lembra que era o Heimlich, né, que a gente falava. Então, aonde está escrito isso? A única publicação que eu encontrei aqui foi 2018, informando que através da cicatriz umbilical você faz a localização, logo acima, né, da localização, a gente vai fazer a demonstração, a gente vai colocar para o pessoal colocar no vídeo aqui como é que é essa demonstração. Então, inicialmente a gente vem aqui, né, 5 tapas nas costas entre as escápulas. Alternando com 5 compressões, localizando o umbigo, de mão logo acima aqui do umbigo, puxando e fazendo a descompressão.
Maravilha, é isso aí. Quando eu olho lá pro tapa nas costas, que para nós agora aqui em 2025 tá criando essa euforia, essa novidade... Ele reafirmou em 2025. 2020 já já saiu o tapa nas Isso. costas, já tinha o tapa nas costas, mas é o que você falou. As agências internacionais que emitem as credenciais comprovando a proficiência dos provedores que estão participando do curso, ou seja, ele participou de um curso, ele treinou uma habilidade e ele está proficiente naquela habilidade. Ele não trouxe o tapa nas costas nos manuais da recomendação de 2020. Então, 2020, tanto na Circulation, como no UCOR, como na ARRA, todos eles publicaram já o tapa nas costas para o adulto e para a criança. Porém, as agências internacionais, eles não trouxeram nem nos filmes oficiais e nem nos manuais oficiais essa manobra. Eles continuaram com as compressões abdominais. Agora, em 2025, veio a recomendação, então em julho de 2026, que é a previsão, eles vão lançar já os novos filmes manuais já com esses 5 tapas nas costas, 5 compressões abdominais, como também a mudança no lactente, né, que nós vamos falar daqui a pouco. Então, entender que existe, né, um tempo, na verdade, que as pessoas têm que entender em como eu divulgo um estudo e preparo o material. Né? Porque se você está inserido dentro da certificação de uma agência, você tem que aguardar a sua agência, tem que aguardar o seu provedor ali, ele te entregar o material. Sim. Né? São chamados de standards, né? São os standards. Porque as recomendações é uma recomendação de boa prática, claro, baseado no consenso científico, mas os standards é o que você é obrigado a seguir, que é para quantos alunos que você vai ministrar a aula, quantos alunos por equipamento que você vai precisar ali na organização do curso, mas também a questão das provas, o percentual das provas, os manuais. Então, essa questão do aluno já assistir o filme antes, já ler o manual antes, facilita bastante pela padronização do seu curso e também de você focar na prática, né? Então, a HSI, por exemplo, ela já trabalha com isso desde 99, de 70% do tempo do curso ser focado mais na prática, justamente porque o aluno não tem equipamento, não tem material, e aqueles cursos remotos, aquele que eles chamam de RSV, ele veio na pandemia, justamente por isso. Se você consegue deixar o equipamento na casa do aluno, você consegue fazer o vídeo aula com ele, desde que ele tenha o mesmo material que você tem na sua casa. Então você consegue emitir a credencial, digamos assim, porque ele vai fazer a mesma prática que você, né? Mas essas questões das recomendações, alguns condados dentro dos Estados Unidos, eles possuem umas recomendações diferentes também, mesmo tendo uma publicação no UCOR ou na Associação Americana do Coração, que está dentro dos Estados Unidos. Então, essas recomendações, quando a gente começa a analisar os estándares das agências, ele fala, se na sua região, na sua cidade, lá alguns locais eles chamam de condado, você tem alguma recomendação diferente por questão estadual ou legislativa, né, ou questão de lei ali na esfera federal, estadual, você pode seguir a sua região, desde que esteja no contexto da recomendação, né, no contexto da diretriz, por exemplo. Como a gente discutiu da Europa, ele faz 5 tapas nas costas, 5 compressão no peito e depois 5 compressão abdominal. Alguns lugares não seguem isso. Eles seguem peito, outras na verdade, recomendações. Muitas vezes é recomendado quando eu estou fazendo uma pessoa obesa ou uma gestante, né? Sim. Eu pulo a pressão no peito, né? Eu vou direto para a compressão abdominal. Mas é igual a questão do obeso para o provedor mais fraco. Ele pode deitar a pessoa e fazer a RCP normal, que são as compressões no peito. Assim, a ação de primeiros socorros, ela tem que ser feita. Então, é o que a gente fala nos cursos, pior ele não vai ficar. Se você está fazendo alguma coisa que tem aquela recomendação, né, pelo menos você está ajudando, né, para quem não tem ninguém ali perto que começou uma ação nenhuma. E o primeiro socorro é isso, você já agir de imediato, quanto antes você começar a auxiliar, melhor e menor vai ser o agravo depois. Né? A gente tem que observar, você fez uma referência bacana e a gente tem que trazer isso para o Brasil, né? Porque nós observamos a questão nutricional, no Brasil a gente tem muito que, a partir dos 180 dias, né, nós vamos pegar aquele bebezinho,
né? E fazer o que com ele? Inserir uma alimentação sólida. E aí, naquele nosso bate-papo, né, no nosso briefing lá, a gente estava lembrando justamente disso. Como que isso funciona? Porque a recomendação é que eu só for fazer a compressão, né, ou os tapas nas costas quando eu tenho um objeto estranho. E algumas publicações falam que o objeto estranho é o objeto sólido e não necessariamente o líquido. Sim. Então a gente também tem que observar, foi bem lembrado isso, né? Lembrar o que se dentro do Brasil eu já tenho inserção de alimentos sólidos, né, a partir dos 6 meses, e você está num outro país, numa outra região que não, que é exclusivamente leite, como é que eu vou tratar isso? Então tem que observar muito a questão legislativa, a questão legal e, né, o protocolo ele vai, né? Os standards eles vão trazer essas informações para nós. A importância do manual administrativo e do manual do guia do instrutor é justamente para isso, porque ele broncoaspira líquido, mas não é afogamento, porque ele não está imerso nem submerso, então é broncoaspiração mesmo, eu preciso ventilar rapidamente. É como eu falei, quando nós estudamos diversos protocolos de diversos países para escrever o nosso lá, entre 2010 e 2012, já se falava dessa questão. O bebê, por exemplo, que tem broncoaspiração, você aspira primeiro, pegando a boca e nariz dele, então a sua boca e nariz dele, porque ele respira pelo nariz, você aspira primeiro e ventila 2. Se ele não voltou, você vai para a técnica do desengasgo. Mas é bem provável que ele já volte justamente por isso, que você está tirando aquele líquido que está na via respiratória. Que está tendo aquela obstrução. Sim, toda. E já está ventilando em sequência, né? Então você já está dando um estímulo para ele chorar e já começar a respirar normalmente. Agora o sólido já vem, as pancadas nas escápulas e as compressões no peito, que agora também teve essa mudança para as compressões na base da mão, e na própria recomendação deixa claro, você não está fazendo o RCP. Né? Porque como que a interpretação ela é válida? A compressão no bebê, quando ele está em parada cardiorrespiratória, já vinha de 2020 que você já poderia fazer com a palma da mão. A diferença do engasgo é que você vai fazer com a base da mão, então região hipotenária da mão praticamente, só que com ele um pouquinho de cabeça para baixo, por conta da gravidade também, e você não vai bater, você vai comprimir, mas não é uma compressão torácica a nível de vítima de parada cardiorrespiratória, que o objetivo é circular o sangue rico em oxigênio, inclusive muda principalmente para o cérebro, né? Gente. Muda. E aí você está fazendo uma compressão para desengasgo, é diferente, né? Não é aquela compressão naquela velocidade, o nosso determinais são 120 por minuto, né? Do RCP a gente está falando em 120. Neonato, a velocidade é importante, né? Nesses aplicativos aí, como o Skill Guide, que é CPR Linear, quando você trabalha com o ritmo de 110 por minuto, é o que você tem melhor eficiência ali para a fração de compressão, né? Ela ficar mais alta. Tem algumas diretrizes, né, que eles trazem desde 2010 também, você mantém uma fração de compressão sempre acima de 80%, a chance de sobrevida aumenta a 11%. No próprio filme de RCP de alto desempenho da HIC, de 2015, eles já falam isso. Quanto mais tempo você fica na compressão, maior é a fração de compressão e melhor a chance de sobrevida. Mas não entra naqueles pacientes especiais, que eu falei, a pediatria em geral, a overdose, hipotermia, inalação de fumaça, afogamento, todo esse pessoal ia fazer na ventilação. Essa fração de compressão alta seria para os pacientes com etiologia cardíaca, né? O que a gente tem que observado bastante, né, alguns... A gente não está aqui para concorrer com vídeo de internet, não. A gente está trazendo aqui informação que traga segurança e traga tranquilidade, né? São essas técnicas mirabolantes que as pessoas vêm gravando aí, né? Por muitas vezes... eu sou uma pessoa meio suspeita para falar, mas assim, usa-se de plano de fundo, né, instituições renomadas para você criar uma autoridade naquela informação, e o que a gente vê, né, falta contexto, falta realmente estudo, não é só fazer por fazer, né, não é fazer não é papagaio, né, que só sai repetindo, né. A gente aguarda, eu sou a favor, né, de aguardar as agências, não que nós não vamos deixar de ministrar os cursos. Só que nós ainda não temos material oficial
exemplificando, por exemplo, explicando exatamente como é para fazer, porém a gente tem uma interpretação ou uma recomendação da agência, que provavelmente vai sair daqui a alguns meses, falando sobre as técnicas, né? Então, como você falou, cada um pode gravar seu vídeo. Ó, eu acho que tem que ser assim. Eu acho que tem... Você lembra quando tinha aquela parte, nós vamos fazer a compressão no terço inferior do osso externo? Nossa. Tinha gente que fazia a compressão na barriga, né? Na boca do estômago, em cima do apêndice tifoide. Não, mas eu medi aqui entre o manúbrio do externo e o apêndice tifoide, eu medi e dividi por 3. Quando ele fala que é no terço inferior, então eu vou fazendo mais. Então, as recomendações de centro do peito é justamente por isso. Você facilita bem mais o entendimento. Cria um posicionamento geográfico visível. Sim. Essa parte de metodologia didática é importante nos cursos, e quem também escreve esse material, ele já pensa em quem ele vai atingir, né? O público em geral. Porque o centro do peito é mais fácil ele ficar colocando 2 dedos, achar a última rebordo costela, costal da última costela, aí até o vai processo 2 dedos, apêndice tifoide. tifoide, não sei o quê, e o tempo que você perde fazendo isso. Então, quando tinha o ABC da vida, como eu comentei no início, você perdia de 1 minuto a 1 minuto e meio para começar a compressão. Então, às vezes a vítima até já saía da fase elétrica, da PCR, eu nem iria conseguir utilizar o desfibrilador, e justamente por isso, eu perco muito tempo. Então já vou direto para o centro de peito e já começo a fazer a compressão. Então não tem muito esse negócio de ficar medindo, mas a gente tem essa questão dos vídeos, né? Eu já trabalho no meu site lá, acho que tem uns 27 para 28 anos já, e esses vídeos oficiais eu deixo lá justamente por isso. O aluno, ele tem um parâmetro do que ele vai fazer e é padronizado, né? E aí você tem menos chance de fazer errado, aí você vai minimizar. É igual a questão do protocolo, é um procedimento padronizado, baseado no consenso científico. Você vai treinar seu time, então dentro daquele contexto ali você vai agir de forma rápida, você não fica com aquele, eu tenho 10 opções para escolher para fazer uma coisa. Sim. Não tem isso. Você vai lá e faz, você executa. Na época, por exemplo, que esses 25 anos que eu atuei nessa ambulância de resgate em várias cidades, em Minas Gerais, a gente treinava justamente para isso, para fazer o que ninguém quer fazer, e para chegar lá, eu não perder muito tempo fazendo uma escolha. Eu já sabia exatamente o que tinha que fazer, eu só executava, não que a gente trabalhava no automático, né? Mas você não é uma questão de planejamento, você tem uma pessoa ali ou em parada cardiorrespiratória, ou a pessoa presa num local que você precisa tirar um soterramento, desabamento, um veículo dentro d'água com a pessoa viva ainda. Então você tem segundos para pensar, então você não pode entrar em detalhe. Né? Nós temos um procedimento, né? Eu trabalhei bastante aí, por uns 10 anos, resgate rodoviário também em São Paulo, e a gente tem que ter um procedimento pré-estabelecido. Eu vou chegar lá, se ele estiver assim, eu vou fazer tal coisa, se ele não estiver assim, eu vou fazer tal coisa. Porque quando eu costumo falar nos treinamentos assim, quando eu começo a colocar um número grande de variáveis dentro da minha decisão, eu nunca faço nada. Porque sempre algo vai me fazer pensar em alguma coisa diferente. Eu gosto de pensar que a emergência ela é sim ou não. Né? Se ele respira, sim, é um procedimento. Não, é outro. Né? Ele está consciente? Não, ele não está, ele está inconsciente? Então, sempre uma pergunta onde eu tenho uma resposta, né, simples de sim ou não, me direcionam. Ok, eu posso ter eventos especiais, eu posso ter um preso em ferragem, uma situação de vítima que está em afogamento dentro de um veículo submerso, não importa, né? Muitas vezes acontece, né? Você trabalha bastante com a questão do salvamento aquático. Quantas pessoas não acabam morrendo em represa porque querem chegar no fundo e dar aquele impulso, só que impulso não é lodo. Eu tenho que é onde prende o pé. A pessoa, você encontra a pessoa no mergulho, tá como? Ela está em pé. Então, são situações diferentes, porém, a emergência, né, usar um vídeo, né, usar um material, né, seguir os estándares, é justamente isso. Ele me cria o meu padrão. Né? Principalmente eu falo assim, vou treinar muito leigo, né, como você falou. Quais são os 2 principais treinamentos? Os primeiros socorros e o BLS. O BLS voltado hoje para o profissional de saúde e resgate, e os primeiros socorros para o pessoal que é leigo. Quando eu vou falar com o leigo, é muito mais difícil você ser muito técnico.
Então, quando eu tenho um vídeo, eu quero treinar 50 leigos, eu vou colocar de 15 em 15 na sala, tem um vídeo, tem um material, né, tá seguindo um protocolo, tá seguindo um programa didático, eu vou falar com 50 da mesma maneira que eu falei com o primeiro. Isso. Então, a gente tem que realmente aguardar um pouquinho dessa divulgação toda pra gente. Aqui no Brasil, dentro da agência da HSI, a gente vende mais o BLS, o ACLS, o trauma, que é o Emergency Medical Responder, e o primeiro socorro. Nos Estados Unidos eles vendem o primeiro socorro e o segundo curso mais vendido é o BLS. Você citou aí os profissionais de resgate, os profissionais de saúde. A gente, na HSI, a gente tem essa liberdade acadêmica de personalizar nossos programas para atender melhor o nosso público, mas também nós temos a questão de quem pode fazer um curso ou o outro. No caso do BLS, quem tripula a ambulância e tem a bolsa válvula mágica, o desfibrilador à disposição, ele pode e deve fazer o BLS. Eu lembro algumas empresas, igual a Ferreiro, Danone, Alcoa, que é a empresa americana, dentro do ambulatório que você tem um médico, enfermeiro, eles não podem sair de lá. Porque, igual ao Alcoa de Itajubá, você tinha 5.000 funcionários, você tem 100 brigadistas. Quem é da equipe da área de saúde não pode sair. Então, quem tripulava a ambulância era bombeiro civil, 3 bombeiros civil. Dentro da ambulância, se você tem o oxigênio, o desfibrilador, eles vão atuar em time. Então, ele faz o BLS. Você tem várias empresas que têm equipe de brigada que é tripulante de ambulância. Então, ele pode fazer. Aí eu pego o exemplo do guarda-vida, que eu falo que são, assim como o bombeiro civil e outras pessoas que atuam, são especiais. Eles precisam saber os 3 mnemônicos, o CAB, XABCD, ABC da vida, e eles precisam fazer o curso do BLS e trauma, antes de fazer o curso de guarda-vida. Por quê? Se a gente for analisar, ele pega muito mais ocorrência de infarto, hipoglicemia, convulsão, acidente vascular cerebral e vários outros do que o próprio afogamento. Então, no caso, por exemplo, uma pessoa que passa mal, ele está no bar do clube, por exemplo, do parque aquático, provavelmente ele está infartando, que aqui no Brasil morre 1.100 por dia, um a cada 76 segundos. Se ele passa mal dentro da água, é ABC da vida, ele tem que começar ventilando. Mas se ele cai de um trampolim, de um brinquedo, alguma coisa, você tem um trauma. Então é XABCD. Nós tivemos um acidente recente em Olímpia, o adolescente ele caiu de quase 30 metros de altura, é trauma. É óbvio, foi uma fatalidade, um incidente, foi óbito no local, na hora, né? Mas lá você tem ocorrências de trauma. Geralmente, quando eu presto consultoria, eu vou no parque, eu vou no hospital primeiro. Eu vou dar aula numa cidade específica que tem um parque aquático, eu vou lá no hospital. Qual a ocorrência? Aqui a gente pega muita fratura. Então, vou dar um exemplo. Em Carrancas tem muita hidrotrilha. O pessoal anda 2, 3 quilômetros dentro da trilha. Aí eu fui lá prestar uma consultoria para os guias de turismo da prefeitura, para dar um treinamento de emergência aquática. Aí o que eles me falaram no hospital? Toda semana tem fratura de tíbia, fíbula e patela. Toda semana. Aí eu fui lá ver por que tem trauma toda semana. Porque tem um brinquedo específico lá que você tem que descer o escorregador sozinho. Se você descer em dupla, quem está na direita... Cai na vala que tem do lado direito. Pedra vai fraturar a perna. Conheço exatamente. Toda semana tem. Aí você vai em Capitólio, tem 130 cachoeiras. Todo o carnaval morre 16 por causa da cabeça d'água. 16 pessoas. No carnaval. Aí você vai num outro parque aquático. Aqui tem muito isso. Então, tem vários lugares que a gente vai ministrar curso que eu falo, cara, aqui quase que eu não atendo afogamento. Né, da pessoa sair da água tossindo, mas eu atendo muito trauma, atendo muito infarto, atendo muita parada, né? Então você vê que coisas específicas, né? Nós tivemos um incidente na Surfland lá em Garopaba, que tem um instrutor que eu formei lá. Tem muito vídeo na internet do pessoal falando assim, eu não preciso do DEA para situações especiais, pediatria, afogamento, inalação de fumaça, porque ele vai entrar em parada em assistolia, porque ele morre por asfixia, então ele não precisa do DEA.
Mas como é que o guarda-vida vai saber se ele não precisa de 10 se ele não conectou os eletrodos? Porque não tem nada evidente fisicamente nada externo evidente. que vai falar se é uma fibrilação ou não. Tem um senhor que estava surfando, lá tem uma piscina de surf, a Surfland, são 80 pessoas que podem surfar ao mesmo tempo. A piscina é gigante, é uma piscina de ondas gigante. Ele infartou em cima da prancha. Na hora que ele caiu, não precisava do desfibrilador, o guarda-vida então já pulou e o outro já foi pegar o DEA. No que ele tirou, o outro já chegou, enxugou o peito, colocou os eletrodos, o DEA indicou choque e deu choque na vítima. Então, se tivesse na seguido hora. aquela ideia anterior ali, não foi afogamento. É um afogamento que eu estou num parque aquático. Sim, ele não aspirou água. Então nós temos essa questão. Nós tivemos um incidente em Cotia também, num parque. A menina, ela engasgou primeiro, antes de cair na água, porque uma das coisas que a gente sugere para esses locais é câmera de segurança, para tudo quanto é local. Lá tem muita câmera de segurança, então filmou todo o processo de atendimento dos guarda-vidas. Lá tem ambulância, tem enfermeiro, tem DEA, tem oxigênio, o hospital está 5 minutos e todos os guarda-vidas são treinados. Então a câmera pegou toda a parte de reanimação cardiopulmonar da menina. Só que ela almoçou, ela comeu um frango, ela engasgou com o frango fora d'água. Depois que ela caiu na água, no hospital entra como afogamento. Onde que ela estava? Dentro da piscina. Então é afogado. Né? É igual a questão do mergulho autônomo. Aquela definição imediata só pela na cabeça da pessoa. É o ambiente e não realmente a causa que levou ao óbito. Um colega instrutor de mergulho, estava com um mergulhador também, alguns anos. E o mergulhador, normal, fizeram o mergulho de 1 hora, subiram, ele conversou com o instrutor. Conversou e desmaiou em seguida, né? 5 aí que a gente chama. Ou seja, ele não desmaiou debaixo d'água, ele não aspirou água, ele não estava tossindo, não tinha espuma na boca, nariz, nada. Ele conversou com ele na superfície, com a via aérea fora d'água e desmaiou. Ele já seguiu o protocolo, ventilou, tirou da água, começou a RCP, que ele estava em parada cardiorrespiratória. Mas ao dar entrada no hospital, entrou como afogamento. Ele afogou. Por quê? Você estava onde? Eu estava mergulhando. Não, estava dentro d'água, então é afogamento. Não, mas ele não aspirou. Não, mas é afogamento. Estava dentro d'água, é afogamento. Então tem essas questões aí. Mesma coisa do engasgo. Se a pessoa engasga e cai na água e é retirado imediatamente... ele não aspirou água e nem bebeu. Durante o processo de afogamento, você deglute, bebe 2 litros de água, mas você aspira 200 ml, entre 200 e 250 ml, mas é o suficiente para ficar com um déficit de 50% de taxa de oxigênio no seu sangue. Então a hipoxemia é severa. Por isso que você precisa de um oxigênio suplementar, né? Mas, e o engasgado, né? E a pessoa que teve uma parada, e a convulsão, e quem está alcoolizado, por exemplo, são os afogados secundários, né? Então tem um indicativo grande também nesses afogamentos. Bom, eu acho que acho que deixamos bem claro a questão, né, de todos esses exemplos. A gente falou de exemplo de afogado, que não é afogado. Não, a gente para e pensa, ó, falamos de afogado que não é afogado, que foi um engasgamento que ela teve ali com alimento. Né? Nós estávamos falando ali, né, dos procedimentos de entender um pouco do nosso ambiente, né? Muitas vezes, é o que você falou lá, por exemplo, de Carrancas, né? A pesquisa anterior da consultoria é verificar dentro do hospital qual é a maior incidência. De repente você descobre lá que a maior incidência podia ser engasgo, porque a quantidade de barzinhos que tem ali nos pontos... Flutuante como tem lá em Capitólio. Exatamente. Escarpas do Lago, cidades ali de Furnas, né, em geral, né? Então, quer dizer, quando eu olho para isso, né, o preparo das equipes está diretamente ligada ao tipo de ocorrência. Né? Não adianta eu treinar, né? Você comentou bastante ali do protocolo dos condados, né? O paramédico americano, o que ele vai fazer? Você mora em qual região? Eu moro na região norte, né? Buffalo, Nova York. Então tá bom. Então você vai fazer dentro do seu treinamento, existe um módulo específico para atendimento de neve. Adianta eu levar esse mesmo protocolo para Miami, que não neva? Então, tanto é que uma curiosidade é isso, né? O paramédico, quando ele sai de um estado para o outro, pode ser que ele tenha que fazer uma adaptação de algum desses protocolos. Então, quando você está falando de uma consultoria, que você está falando de ensinar o teu público, qual é a maior incidência de ocorrência? Do que adianta você ficar batendo numa coisa que não acontece, né? Ao invés de você realmente trabalhar com aquilo que
é o dia a dia, são as maiores ocorrências. Então, faz toda a diferença também para as pessoas, né? Para o instrutor, ele entender o público. Né? Tem uma empresa rodoviária, que eu não vou fazer merchan deles não, que não é aqui, mas ele tem no seu slogan, entender para atender. Eu acho muito, muito inteligente essa frase, né? Por quê? Porque justamente eu quero compreender o que eu preciso demonstrar. O que está acontecendo e montar o que vai realmente importar. E a HSI, ela permite que a gente tenha toda aquela formatação, mas ela me permite o quê? Que eu trabalhe pontos específicos, né? Como você falou, 70% do tempo nosso, ele é voltado para as práticas. Então, eu tenho mais fratura, então, e eu tenho mais fraturas e eu tenho menos queimaduras. Então eu vou aplicar o treinamento de queimadura, mas eu não, né, eu vou enfatizar ali na prática de fratura. Né? Eu trabalho com pessoas num restaurante, com crianças, né? A gente tem a questão aí de muita criança que engasga, porque a criança está totalmente solta, né? Não está focada. Então acho que entender isso, né? Eu acho que ter o material, ter o conhecimento e entregar aquilo que o cliente realmente precisa. Muitas vezes, infelizmente, o nosso cliente ele quer alguma coisa prateleira, fechada, e na verdade não é isso. Nosso trabalho, quando entregamos um treinamento, não é entregar algo de prateleira, né? É entregar uma coisa personalizada. No BLS, o que o pessoal tem mais dificuldade é a diferença do atendimento do lactente e o neonato. Que o lactente, o provedor 1 é o compressor, então ele que avalia e fica na compressão, e o neonato é diferente, o provedor 1 é o que ventila. Então ele avalia, ventila, depois avalia de novo, mas ele fica na cabeça. O 2 que fica na compressão. E na parte da pH também, a maior dificuldade dentro do controle de hemorragia é fazer o controle de hemorragia sanguinante para alguém que está em parada. Tem muita gente que acha ainda que por ele estar em parada, eu tenho que comprimir e ventilar antes de controlar a hemorragia. E na verdade não. De que adianta? Tem que controlar a hemorragia primeiro, para depois... Eu estou perdendo fluido, né? Eu começo a fazer o sangue circular na compressão e nós vamos ter uma perda sanguínea aí. A gente, apesar de já existir esses protocolos de controle de hemorragia aí desde a época de 2000, mas para a gente aqui as publicações começaram em 2018 para o civil fazer esse atendimento de XABCD primeiro, né? Mas até o início aí de começar a divulgar e difundir isso dentro dos programas demorou um pouquinho para entender, mas a hemorragia sanguinante, qual que é a diferença? Não, tem que tratar primeiro a hemorragia, mas ele não está respirando, ele está em parada, eu não tenho que... Né? Até nos cursos de mergulho, por exemplo, eu cito um incidente que teve no naufrágio, que o mergulhador ele cortou a perna no naufrágio e foi perdendo sangue. Ele não se importou em subir. Ele continuou uma parte do mergulho e depois que ele saiu da água, ele entrou em choque e faleceu por perda de sangue debaixo d'água, que ele não achou que não era tão importante, né? Não foi aqui no Brasil isso, mas ele entrou em choque e faleceu, faleceu por quantidade de sangue que ele perdeu, né? Então, em qualquer ambiente, qualquer local, se você tem um sangramento, você já tem que controlar imediatamente. Porque a gente fala assim, o que mata mais, o que mata mais rápido? A obstrução respiratória mata mais rápido, que ele não consegue respirar. Só que em termos de estatística, a hemorragia ela mata mais. Então, no trauma, ela mata muito mais, hemorragia interna, hemorragia externa, né? Então, tem essa questão. Agora, o engasgo, nós tivemos aí essas recomendações e essa mudança nova aí no caso do bebê, né, de fazer as compressões com a base de uma das mãos, né, mas com a ideia de além de facilitar, dependendo do tamanho do provedor também, né, do que fazer com os 2 dedos, mas de fornecer uma expansão maior de ar para retirar do corpo estranho rapidamente, né? Então eles justificam ali de várias formas essa questão dessa mudança. O TAPA, como nós falamos, ele já vem de 2020, né? Ele só não entrou no material didático das agências internacionais, porque a gente tem muita agência
Para você ter uma ideia, no meio do mergulho, cada agência, as agências de mergulhos, elas começaram a partir de 1960, a NAUI foi a primeira. Cada agência tem seu curso de primeiros socorros e tem seu manual. Então nós não estamos falando das outras, da parte de emergência, sim. Só de mergulho são 157. Cada agência dessa tem um manual de primeiros socorros, porque o instrutor de mergulho ele é obrigado a dar aula também de primeiros socorros, porque quando ele está dando aula de mergulho, o aluno chega num certo nível que ele vai ter que fazer um curso que chama Rescue Diver, né, para resgatar o mergulhador na água. Ele tem que fazer o curso de primeiros socorros antes. Então nós estamos falando de 157 manuais que está tratando da mesma coisa, né? E aí depois você tem as agências internacionais de primeiros socorros. Então tem a agência americana que trabalha só com o primeiro socorro para leigo treinado. Ele não tem nenhum tipo de programa, igual a Medic, por exemplo, nada para profissional. Ele tem 6, 7, 8 programas só para primeiros socorros. E sem falar que as credenciais são diferentes. Lá os cursos primeiros socorros não entra suporte base de vida. Primeiros socorros é só primeiro socorro. Suporte base de vida é só reanimação cardiopulmonar com desfibrilador. Então, e é engraçado porque o engasgo, ele entra na pauta de primeiros socorros e ele entra na pauta de suporte base de vida, porque a obstrução respiratória pode levar a parada cardiorrespiratória. Então ele entra nos dois. É o único assunto que você vai ver nos dois manuais e nos dois filmes, né? E outra questão também que eles fazem nos Estados Unidos é, mesmo que o curso seja só de BLS, o torniquete você é obrigado a saber usar. Você tem que saber usar um torniquete, né? Então, um dos incidentes que mais utilizou torniquete nos Estados Unidos foi quando teve tiroteio em Las Vegas. Teve mais de 500 feridos. Eles foram utilizados 120 torniquetes nessa operação, já há alguns anos, né? Então, mesmo que você vá ensinar só reanimação cardiopulmonar, você tem que saber usar um torniquete em qualquer tipo de curso que você faz nos Estados Unidos, né? Uhum, sim. Aqui o pessoal acaba muitas vezes achando que o torniquete é sempre a sua primeira e única opção, né? Na verdade, a gente tem outras técnicas aí de controlar uma hemorragia, né? Vai depender da gravidade. De novo, nós voltamos àquela história. Qual é a situação, né? Não é porque caiu na piscina que é afogado, né? É a mesma coisa. Não é todo mundo que está com sangramento que vai colocar um torniquete. Mas temos disso. Bom, se a gente pudesse resumir então, né, para a gente poder fechar esse nosso bate-papo. Tivemos alteração descrita nos guidelines de 2025 da American Heart, e o COR ela vai embasar todas as suas recomendações também em cima disso. Então, o que nós temos? Então, oficialmente, nós temos agora, que vai entrar, né, para os treinamentos a partir do próximo ano, os tapas nas costas, que já vinha desde 2020, mas agora ele está entrando. Nós temos a compressão abdominal e a alternância entre compressão abdominal e tapas nas costas, né? Tapa usando a base da mão entre as escápulas para poder fazer a desobstrução. Isso. Adulto e criança, 5 tapas nas costas, 5 compressões abdominais. Quando eu olho para o bebê, não vamos falar no neonato, né? Não vamos falar até os 28 dias, vamos só comprimir aqui. Só o bebê. Só então, pro engasgo. Pro engasgo, o que a gente vai fazer? Tá mantido aquilo que já existia, com as compressões, tapas, e 5 compressões. Agora, ao invés de utilizar os dedos, a base da mão. Isso. Com uma profundidade, uma maior amplitude, fazendo com que, quando o coração pressionar ali o pulmão, ele tem uma área maior ali de compressão, ajudando o ar a sair. O entendimento de profundidade, por exemplo, na RCP para o adulto, é 5 a 6 centímetros, para criança 5, para o bebê 4. Na questão da profundidade para o engasgo, a interpretação é de manter os 4 centímetros, no mínimo, os 4 centímetros para o bebê, na hora que for fazer a compressão também. Exatamente. Então, isso que a gente tem realmente hoje. Que é uma profundidade segura, né? Sim. Não adianta pensar que o bebê é uma fratura de galho verde, que também não é bem assim, não, né? E não é bater, né? É compressão mesmo. A gente chama de compressão porque fica mais fácil o pessoal entender, né? É não tirar a base da mão de cima do tórax, né? Para não ter aquele maior impacto. Então, acho que de verdade é isso. Agora, posicionamento. Inclinado para frente, né? Bebezinho vai ser de pé, vai ser abaixado. Isso é uma grande incógnita para nós. A gente tem que esperar realmente que chegue aí os standards vindo aí como você citou, do europeu que já faz isso há muito tempo, né?
dos tapas nas Sim, costas. o europeu, se você olhar, quem tem curiosidade, depois procura, né? Justamente ele está falando manuais, lá, 2005 são as primeiras descrições ali dentro dos manuais e da forma como é feito. E eu acredito, né? Isso é um achismo meu, eu acredito que não deva diferir muito aí o que deve vir para o próximo ano aí de informação para a gente divulgar. Na HSI, se você olhar nos manuais que tem essas recomendações, já a partir de 2020, você já tem uma leve inclinação mesmo do adulto e criança ali para os tapas, se você optar pelos tapas. Sim. Porque de 2020 ele não veio como uma... porque na recomendação, às vezes dá a entender que tem uma obrigatoriedade e outra parte que é opcional. Então, ele entrou em 2020 como opcional. Se você quiser começar pelos tapas ou pelas compressões, tudo bem. Se você quiser fazer as compressões, também está tudo bem. Então, ele veio como opcional. Agora veio uma recomendação já mais forte, que foi a de 2024, que já saiu. Vamos fazer os 5 tapas, 5 compressões. E em 2025 ele reafirmou o que foi falado ano passado, então. Em 2024, né? Para fazer os 5 tapas e as 5 compressões, é isso mesmo. Legal. Mas em julho sai aí os novos manuais e filmes e tudo mais, aí a gente já começa essa parte de programas de treinamento já específico com os novos materiais didáticos, né? Mas é bom a gente passar também o que a gente entendeu, né? Exatamente, eu acho que a gente traz um pouco desse contexto científico, tudo né? Que a gente já estudou, já leu. Já também ajuda bastante, né? E tira um pouco realmente aí dessa mística do que tudo que está acontecendo, se isso é assim, se isso não é. Isso. Então, eu sempre fui um cara muito a favor, assim, vai em cima da fonte científica, né? Porque um falou, porque isso aqui funciona, isso aqui não funciona. Eu acho que a gente, através do conhecimento apenas popular, a gente não consegue ter uma recomendação adequada e uma efetividade naquilo que nós vamos entregar. Eu lembro de uma passagem em Poços de Caldas, que uma professora nossa lá da escola de enfermagem pediu para falar sobre a parte de reanimação do lactente neonato, a diferença, né? Aí eu fiz a demonstração, tudo na sala, aí ela falou, terminei, ela falou, então, pessoal, deu para vocês notar como é que o bombeiro trabalha com a RCP. Eu falei, não é o bombeiro, não. Isso aqui é recomendação internacional, publicada no UCOR. Ela falou, porque na Santa Casa a gente não faz assim. Eu falei, então tem que ver que tipo de protocolo vocês estão usando. Porque o recomendado é esse aqui, tanto pela Sociedade Brasileira de Pediatria, que também segue as recomendações da Associação Americana do Coração, do UCOR e tudo mais. Tem que ver a forma que você está fazendo. Então, esses protocolos institucionais, às vezes, ele tem um embasamento, né? Eu, além da enfermagem, as 3 pós que eu fiz, praticamente fiquei 10 anos fazendo estágio em algum ambiente hospitalar. E realmente eu vi, dentro das instituições, tem, às vezes, algum protocolo institucional que nem sempre o embasamento ele é o mais atual, né? Justamente, então, né? Muitas vezes aquilo que está sendo preconizado naquela instituição de ensino, ela está desatualizada. Sim. Né? E tem algumas instituições aí já antigas no mercado que oferecem alguns cursos, como a gente também vê quando você vai fazer a prova de primeiros socorros da autoescola, quando você vai tirar o raiz amador, que você vê a prova de primeiros socorros, é da década de 80, né? Então comum a gente ver isso. Se você olhar, agora não é mais obrigatório, mas quando você tinha a formação, tendo a formação aí dos comissários de voo, hoje está desobrigado pela ANAC que eles realizem a prova. Mas no passado, o que existia? O manual da ANAC era o manual que era a base do ensino dentro das instituições, né, que treinavam, que formavam esses profissionais, totalmente desatualizado, como você falou. Mas a Marinha, para se tirar o arraiz, é uma coisa que está lá em 1990 ainda, praticamente. E quando esse profissional, né, esse comissário, ele ia fazer o quê? Ele chegava, para fazer a prova, ele tinha que conhecer aquele protocolo que já estava obsoleto, mas para ser contratado na companhia, ele teria que estar atualizado. Então, ele teria que fazer um curso complementar para ele poder ter acesso às informações mais atuais, tão vigentes. Então, realmente, essa diferença de protocolo,
né, muitas vezes aqueles, né, infelizmente, né, a gente tem que falar assim, que os professores estão ali dentro das cadeiras e muitas vezes acham que aquilo ali é uma verdade absoluta, imutável, e na verdade não é isso, né? Nós temos que estar sempre buscando atualização, as melhores informações e as atualizações. E o bom desses programas que chegam para a gente já padronizado é isso, você vai padronizar o ensino e não tem o risco de ser interpretado do jeito que você achar que é o certo e fazer do jeito que você achar que tem que fazer. Porque se todo mundo for fazer eu acho que assim é melhor, aí tem como, vira bagunça, fica desorganizado. É o que nós fazemos na HSI, né? Justamente é isso. Tem o vídeo, eu tenho lá 36 vídeos segmentados, utilizamos os 36 para que ele possa ser realmente a mesma coisa que uma pessoa aprendeu aqui, aprendeu no norte e no sul do país. Isso está institucionalizado de uma maneira bem didática. Sim. E eu acho que é seguir esse padrão, aguardar aquilo que tem para ser liberado. É isso e aí. A gente seguir. Então, gente, a gente bateu um papo, né? Juliano, idealizador e diretor da SBV Treinamentos. Isso. Né? Eu, Fábio, idealizador e diretor também da BLS Brasil. A gente reuniu, não existe concorrência entre nós, o que existe é uma grande união de profissionais, né, e outros diretores que a gente pode um dia estar convidando para bater um papo com a gente, mas para trazer um pouquinho, né, trazer uma luz em cima desse tema aí que vem atormentando a todo mundo, né? Então, fiquem tranquilos, não temos nada de novidade, o que nós temos são só reafirmações, né, um pouquinho mais de paciência para que nós possamos ter aí a formatação final, como que isso vai ser apresentado, como isso vai ser entregue para os nossos alunos, né? E eu agradeço, Juliano, obrigado aí pelo dia, Fábio. Né, para a gente estar nesse bate-papo. Né? Mais uma vez agradecer a Binho Estúdio pela disponibilização do espaço, toda a equipe técnica que está aí, e valeu, gente. Um grande abraço.